Senhora telespectadora, senhor telespectador, abrindo o segundo bloco, diálogo com Hamilton Werneck, trazendo hoje professora Mara Lisch, aquela que, além do inglês, além das letras, resolveu mergulhar na biologia. E neste segundo bloco, vai nos falar sobre o lado esquerdo do cérebro. O que este lado esquerdo, na realidade, produz, provoca e facilita na nossa vida. Mara Lisch. O nosso cérebro realmente é muito instigante e eu aprofundei esses estudos nesse período dessa pós-graduação e junto com esse curso de Applied Kinesiology, ou balanceamento muscular, que foi um pré-requisito. Eu tive que fazer esse curso de balanceamento muscular para eu poder fazer o que era o foco do meu interesse, que era o de integração cerebral. Esse curso foi oferecido no Rio de Janeiro. Quem trouxe para cá foi o Clóvis Horta, ele que importou, foi o pioneiro nessa técnica aqui no Brasil, essa técnica que veio do John Goodhart, do Dr. John Goodhart, um californiano que elaborou os testes de balanceamento muscular para ver os nossos pontos reflexos e estruturar e equilibrar o nosso corpo no esquema químico, físico e emocional. Então, quando eu estudei melhor nesse curso de integração cerebral, eu pude perceber que o nosso hemisfério esquerdo ele está muito além do que as pessoas pensam, que ele é só um cérebro racional, da lógica. O cérebro esquerdo tem características específicas. Freud já falou sobre isso em 1889, mas era um assunto muito avançado para a época, né? Ele meio que deixou assim reservado, mas ele já colocava essas características cerebrais, que o Daniel Goleman depois traduziu, falou das inteligências múltiplas, né? Mas, na verdade, são características que todos nós temos no hemisfério esquerdo e no direito, e essas características vão se transformar, vão virar inteligências múltiplas na medida em que você vai estimulando. E o hemisfério esquerdo ele é um cérebro que trabalha com partes. Ele precisa de linearidade, ele é um cérebro limitado pelo tempo. Quando a gente diz que ele é limitado pelo tempo, me leva a uma pergunta do teste da dominância cerebral, em que você faz uma pergunta. Esse teste foi feito por vários neurologistas franceses, americanos. Existe esse teste no Google. Se você digitar lá www.braindominance.com, você encontra esse teste. O que eu fiz? Ele está em inglês. Eu estruturei esse teste e coloquei em 10 perguntas específicas que dali você consegue identificar se o aluno, a pessoa que está fazendo o teste, ele tem uma tendência de dominância cerebral para o hemisfério esquerdo ou para o direito. E de acordo com essa identificação desses hemisférios, dessa dominância, é que você vai descobrir que estratégia que você vai usar melhor para explicar para o seu aluno, né? Eu, como professora, eu tive várias experiências muito interessantes na aplicação desse teste com pessoas. Nós vamos colocando aqui. Mas voltando às características do hemisfério esquerdo. É o hemisfério que trabalha, além do raciocínio lógico, com a limitação do tempo. Então, uma das perguntas do teste é: você é capaz de determinar quanto tempo você gastou, vamos dizer, por exemplo, num banho, né, sem olhar o relógio? Então, a pessoa que tem condições de marcar esse tempo fácil, tem pessoas que conseguem com facilidade, né? Deve ser 3 meses, eu gastei 10 minutos, tal. São pessoas que têm essa estrutura, essa característica do hemisfério esquerdo bem acentuada, que é a marcação do tempo. Uma outra característica do lado esquerdo é a questão da judicialidade. É um hemisfério que se autopune, se autocritica, critica os outros com facilidade, e é um hemisfério que trabalha com a linguagem verbal. Tanto é que, geralmente, um aluno, voltando para essa questão do judicioso, né, que é uma característica do hemisfério esquerdo, um aluno com a dominância cerebral do hemisfério esquerdo, com essa característica bem acentuada, ele vai sofrer horrores com uma nota baixa ou com uma situação que envolve uma crítica para ele. O diferente do hemisfério direito, que nós vamos entender por quê. Esse é o cérebro, o hemisfério esquerdo é o cérebro que trabalha com a linguagem verbal. E quando a gente fala em linguagem verbal, eu não posso deixar de falar de 2 pesquisadores
um francês e um alemão que estudaram mais especificamente essa área do cérebro ligada à linguagem, que são as áreas de Broca e as áreas de Wernicke, que se colocam no hemisfério esquerdo, né? O Jean-Paul Broca, ele foi um francês que pegou cérebros de soldados falecidos e começou a estudar e descobriu que é nessa área do hemisfério esquerdo, é a área de Broca, por isso que ela tem a dominação, porque leva o dele, a área de Broca que é responsável por produzir a nossa fala. E um alemão, o Wernicke, ele pesquisou também nessa questão de guerra, soldados falecidos, que a gente recebe informações, tudo que a gente está ouvindo, vendo, falando, o nosso cérebro capta isso, Wernicke processa as informações e leva para Broca, ou seja, para essa área falar. Quer dizer, é fantástico, né? Essa questão de aprendizagem, de você elaborar. O cérebro faz todo esse trabalho. Ele recebe as informações, decodifica, passa para Broca e Broca vai e se transforma em linguagem. Linguagem verbal e a área de Broca e Wernicke estão no hemisfério esquerdo, também outra característica do hemisfério esquerdo, né, que é a linguagem verbal. E a linguagem verbal é muito interessante porque a gente vê alunos com dificuldade, às vezes, de pontuação, porque o cérebro esquerdo ele é um cérebro rítmico. Ele trabalha com marcação, ritmo. Então, se o aluno está com dificuldade, numa leitura você detecta. Se ele está com dificuldade na hora de ler, ele não consegue ter uma pausa, ele vai lendo rápido, ele não consegue respirar, ele está com algum bloqueio nessa área da marcação, do ritmo, ou ele precisa treinar e fazer alguns ajustes. Existem uns exercícios, Hamilton, um dia, se a gente puder, a gente faz, de aumentar essa acuidade, né? essa melhora do nosso ouvido interno entre essas áreas de Wernicke e Broca, em que você ajusta esses ritmos na sua leitura, tanto da pontuação quanto da melodia. Musical já é o direito, né? A gente... Maralish, você aborda questões excepcionais, porque muita gente diz assim, por que a bandinha na escola? Por que o canto coral na escola? Nossa. Não é? Por que essas questões todas, que desde a pré-escola estabelecem ritmo, é porque estão desenvolvendo o cérebro esquerdo. Outra, muitas pessoas não dão valor aos exercícios que são feitos na educação física. E a educação física, se eu faço isto com esta mão, é este lado que comanda. Se eu faço isto com esta outra mão, é este lado que comanda. Portanto, este exercício, ele simplesmente está provocando ligação de um lado com o outro. E dizem os especialistas que quanto mais um lado se comunica com o outro, mais inteligente você vai se tornando. Maralish, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Okay. Está funcionando o meu lado esquerdo do cérebro. Ou seja, controlo, a Luana costuma dizer que eu controlo bem o tempo de uso que eu tenho para cada bloco. Então, quero dizer a você, aos telespectadores, não se afastem. Já retornaremos com o terceiro bloco, trazendo para vocês muitas novidades agora sobre o lado direito do cérebro.